Vamos abrir as nossas Bíblias e se alguém quiser vir à frente, com a saída das crianças apareceram mais lugares disponíveis à frente. Se alguém quiser vir mais à frente ou ocupar estes lugares, pode vir. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 145. Vamos ler o Salmo de número 145. Os versículos de números 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 145, versos 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Podeis assentar. Eu tenho sentido, irmãos, a direção de Deus para pregar preparatoriamente mensagens para aquilo que nós sempre pregamos, o que o Senhor Jesus Cristo faz: santifica, batiza no Espírito Santo, cura, opera grandes milagres. Mas por que eu considero as mensagens que estou pregando, a de quinta passada, essa de quinta, como mensagens preparatórias para estas mais claras, mais comuns no nosso meio? É porque para que nós possamos adequadamente falar das ações de Deus, do que Deus tem para nós, é preciso que nós tenhamos primeiro comunhão com Deus, que tenhamos uma visão espiritual das coisas, uma visão espiritual da nossa posição, que nos enxerguemos conforme a Escritura nos revela. Foi o objeto da minha mensagem na quinta-feira passada. E também é preciso que nós não apenas ouçamos, mas sintamos, percebamos que o nosso Deus é um Deus próximo, que em Jesus Cristo, Deus é Emanuel, Deus conosco. Ele está próximo, Ele não está meramente distante. A Bíblia diz que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele é Deus também distante, mas Ele é Deus de igual modo perto. Por isso que o profeta Isaías diz que o Senhor habita na eternidade, longe, num alto e sublime trono, inatingível, mas também Ele habita com o humilde e com o contrito de espírito. O nosso Deus é grande o suficiente para nem os céus, nem o céu dos céus poderem contê-lo. Mas o nosso Deus, Ele está conosco de uma forma pessoal. Ele é um Deus próximo, é um Deus que age, um Deus que opera. Como diz aqui o Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Entre os povos pagãos, houve duas visões de Deus. Uma era a visão dos filósofos. Eles não caíam nas superstições do restante do povo. Os filósofos acreditavam numa divindade imaterial, tinham até afirmações monoteístas, filósofos pagãos. Mas para eles Deus não se interessava pelos assuntos humanos. Demócrito dizia que se Deus existisse e ele o negava, ele não estaria interessado em nossos assuntos. Epicuro dizia que todos procuram
a sua felicidade. Se Deus existe, está à procura de sua própria felicidade, não vai se atribular com os nossos problemas. Para Aristóteles, Deus era apenas uma causa não causada, um motor não movido, o desencadeador do movimento e da ordem, mas seria desprovido de um caráter pessoal que envolve vontade, decisões. Portanto, o Deus dos filósofos era indiferente à nossa condição. Era indiferente à condição dos homens. Ele era subentendido como uma hipótese para entender como é que o universo tinha certa ordem, mas não seria um Deus que agiria na história. Os pagãos vulgares, o populacho, era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, mas sentiam a necessidade de representarem essas divindades em imagens esculpidas. Eles não conseguiam ter uma percepção meramente imaterial da divindade, tinha que ser tocável, tinha que ter um objeto ao qual eles endereçariam suas petições e devoções. No entanto, os profetas do Velho Testamento falavam contra os ídolos mudos dos pagãos. Eram estátuas inertes. E aí, os profetas diziam, o salmista também, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E nenhum som sai da sua boca. Ou seja, os tais deuses eram inertes, estáticos, não percebiam o mundo ao redor e, mais importante, não falavam, eram ídolos mudos. O Deus da Bíblia, entretanto, irmãos, ele enche céus e terra, ele não é perceptível aos sentidos, senão na revelação em Cristo, na qual se fez homem. Mas Deus é Espírito, e Deus, entretanto, é agente neste mundo. Nós temos passagens da Bíblia que falam do Deus vivo. Uma tradução mais correta seria o Deus vivente. Não é que ele está simplesmente vivo, é que a vida dele está em movimento, ele é vivente, ele é ativo no mundo, na criação, nos acontecimentos. Ele é um Deus envolvido com o mundo que criou, com as suas criaturas, com o homem, de uma maneira particular. Por isso há passagem da Bíblia que a surpresa do interesse de Deus por nós, que é o homem para que te lembres dele, que é o Filho do homem para que o visites. Mas o nosso Deus está envolvido com a sua criação, com a história. Ele é um Deus que fala acima de tudo. Ele não tem de fato olhos físicos, mas ele tudo vê. Ele não tem ouvidos físicos, mas ele tudo ouve. E ele age através da sua palavra. Em Deus não há uma separação entre o agir e o falar. Ele fala e acontece. Ele disse: haja luz, e houve luz. Por isso, a grande ênfase em Deus é que Deus fala, é que Deus envia profetas, é que Deus se revela, é que Deus faz promessas, é que Deus cria pela sua palavra de ordem. Os ídolos são mudos, mas o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que fala, e sua palavra ressuscita os mortos, abre os olhos
dos cegos os ouvidos dos surdos, faz os paralíticos andarem, sua voz abre o mar vermelho, faz as muralhas de Jericó caírem e a boca do leão se fechar, faz o machado flutuar e faz fogo descer do céu. Ele age através da sua palavra. Quando nós lemos o Gênesis, o relato da criação, nós vemos que Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Deus é um ser pessoal. Pessoal quer dizer que é relacional. São as pessoas que são capazes de amizades, diálogos, conversas, interações conscientes, racionais. Deus é pessoal num sentido transcendente, porque Ele é tripessoal. Ou seja, Ele não precisa de uma outra pessoa fora dele para revelar-se como pessoa. Ele é pessoa dentro dele mesmo. Ou seja, há uma relação do Pai com o Filho. Jesus diz: Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. O Filho eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo eternamente procede do Pai pelo Filho. A Trindade faz um colóquio, um diálogo na ocasião da criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não precisa de companhia. Deus criou o mundo, irmãos, entretanto, para amar o mundo que criou. O amor que há em Deus, Deus é amor eternamente, porque há essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. O amor que há em Deus transbordou e gerou o mundo. Deus criou o mundo porque Deus é um Deus de amor. Ele criou os anjos, Ele criou a terra e Ele criou o homem. Não nos criou porque precisava de companhia, da nossa companhia, mas nos criou para fazer companhia a nós, para em seu amor chegar à sua criatura. Os restantes da criação física, que não o homem, eles espelham a glória de Deus, como diz o Salmo 119. Mas o homem, muito mais do que espelhar a glória de Deus, ele foi criado para ter uma comunhão pessoal com Deus. Quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso, meus irmãos, diz muito mais sobre o propósito de Deus ter nos criado do que sobre as especulações metafísicas que são feitas sobre o que seja a imagem e semelhança de Deus. Os antigos diziam: amizade existe entre os iguais, entre os pares. A amizade é entre ser humano e ser humano, porque são iguais em natureza. Nós não somos iguais a Deus, mas nós temos traços de semelhança com Deus, que criam a possibilidade de termos comunhão com Ele. Obviamente, para além desses traços, Deus ainda em sua condescendência se rebaixa a posições em que Ele pode falar conosco de maneira que nós possamos entendê-lo, discerni-lo. E o fato é que quando a Bíblia diz que Deus nos fez sua imagem e semelhança, a Bíblia queria dizer que Deus queria ter comunhão conosco, nos fez para ter comunhão conosco. Nós temos os traços que nos caracterizam como pessoa, assim como os há em Deus de maneira muito diferente, transcendente e infinita, mas nós temos o bastante para que Deus pudesse descer em condescendência e se relacionar conosco. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque Deus nos fez para ter comunhão com Ele. A Bíblia Sagrada mostra que todos os animais foram criados com o seu respectivo par. O cão e a cadela, o leão e a leoa. Mas o homem foi criado primeiro, antes da mulher. Exatamente para o homem saber que a comunhão primeira que ele deve ter, o relacionamento primeiro que ele deve ter é com Deus. Aliás, isso fica bem claro quando Jesus disse: o primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e forças. E o segundo, semelhante a este, derivado deste: ama o teu próximo
como a ti mesmo. Primeiro devemos relacionar-nos com Deus e depois devemos nos relacionar com o nosso próximo, numa espécie de derivação da nossa relação com Deus. Adão não dialogou primeiro com Eva, Adão dialogou com Deus. Deus é quem conversava com Adão. Nós vemos todo o cuidado de Deus com Adão, irmãos. O colocou num jardim, colocou os animais submetidos a ele, e nós vemos ao final de cada dia da criação Deus dizendo: eis que tudo é muito bom. Deus estava dizendo para quem que era bom? Estava dizendo para o homem. O homem foi o ser que, embora criado somente no sexto dia, podia olhar tudo que Deus havia feito e dizer amém. De fato, tudo foi muito bom. Ou seja, Deus fez do homem um apreciador de sua obra estética, da criação, da beleza, da ordem, da criação. Nós vemos que foi Deus quem levou o homem a perceber que lhe faltava a mulher. Ele colocou o homem para dar nome aos animais, a oportunidade em que o homem foi vendo que cada animal tinha macho e fêmea, e lhe faltava isso. Então o homem sentiu a solidão, ele viu que naquela ordem que ele admirava faltava uma peça do quebra-cabeça que dizia respeito a ele. Deus fez o homem entrar num profundo sono e criou a mulher. Portanto, Deus mostrou ao homem, quando criou a mulher, o seu cuidado com ele. O homem teve a oportunidade de entender porque ter uma ajudadora idônea lhe seria bom, e de ver na iniciativa de Deus de criar a mulher todo o cuidado de Deus para com ele. Quando Adão pecou, irmãos, a Bíblia diz que na viração do dia Deus apareceu passeando no jardim, perguntando: Adão, onde estás? É interessante, Deus passeando no jardim, como eu disse, com descendência, para se relacionar com o homem. Deus tomava alguma forma para ficar ao alcance do homem. E este passeio de Deus era um passeio que Deus fazia com o homem, onde Deus dava as orientações ao homem. Mas agora o homem estava caído e se escondeu e tinha temor, porque sabia que tinha transgredido a lei de Deus e foi expulso do paraíso e vieram as maldições. Mas nós vemos como Deus queria ter comunhão com o homem. Ali mesmo, anunciando a maldição, Deus também anunciou a promessa de redenção em Cristo, mostrando que ele ainda não desistira do homem, que através de Jesus a porta de retorno seria novamente aberta. Quando nós seguimos no Gênesis, nós vemos a Bíblia falando que Deus andava com Enoque. O Enoque andava com Deus, melhor dizendo, e Deus o tomou para si. Note, a Bíblia descreve a comunhão deste homem com Deus de uma maneira tão profunda que diz que ele andava com Deus. E Deus achou mais oportuno tê-lo no céu do que aqui na terra, porque ele vivia mais lá do que cá. Deus o tomou para si. O mundo se multiplicou em iniquidade, mas Deus fez uma aliança com Noé, protegeu a sua família, o guardou, o preservou. Seguindo o Gênesis, nós vemos a escolha de Abraão. Como Deus, irmãos, foi maravilhoso com Abraão. Ele fez um chamado a Abraão. Todo chamado de Deus envolve riscos. Se você está sinceramente disposto a dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Pode ter certeza que o que o Senhor vai pedir para você fazer envolverá riscos. Deus disse a Pedro, a João, para eles deixarem as redes e o seguirem. Eles, portanto, deixaram o seu trabalho, o seu meio de vida para seguirem a Jesus. Paulo perdeu todos os privilégios que tinha entre os judeus para seguir a Cristo, e Jesus ainda disse que importava ele aprender o quanto deveria sofrer pelo nome do Senhor. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua comodidade, do meio da tua parentela,
e vai para a terra que eu te mostrarei. Note as palavras de Deus, eu te mostrarei. Deus nos revela o seu propósito. Farei de ti uma grande nação. Deus faz alguma coisa de nós. E Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, eu vou te blindar diante dos inimigos. Sê tu uma bênção. Disse também como uma ordem para ele: anda na minha presença e sê perfeito. O teu galardão será grandíssimo. Eu serei o teu escudo. E Abraão, irmão, serviu a Deus com fidelidade, creu na promessa de que ele teria descendência, que sua descendência seria abençoada. Creu ao ponto que não apenas sendo um homem velho e tendo uma esposa estéril, lhe veio o filho, mas creu ao ponto de estar disposto a sacrificar este filho, por meio do qual lhe viria descendência, acreditando que Deus ainda poderia ter uma solução pós-morte do menino para reavê-lo e a descendência ser estabelecida. Tiago diz que por causa desta fé inabalável, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão era um homem que tinha comunhão com Deus e ele foi chamado de uma maneira especial no Velho Testamento de amigo de Deus. Veja o que a Bíblia Sagrada diz no Gênesis. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele compartilhou o seu propósito com Abraão. Gênesis 18, versículos 17 e 18. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações na terra. Que coisa gloriosa, irmãos. Deus está dizendo: eu vou ocultar alguma coisa ao meu amigo? Eu vou deixar de fazer saber ao meu amigo o que eu pretendo realizar? Note como Deus estava próximo de Abraão. Não é à toa que Deus ficou conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isaac e Jacó aparecem aí, irmãos, na escadinha, porque a promessa foi feita a Abraão. Depois Deus reiterou a Isaac e a Jacó. Note, Deus não deixou só que Abraão contasse para eles o que havia falado com Abraão. Deus apareceu a eles e lhes falou também. Deus apareceu a Jacó quando ele fugia de seu irmão Esaú e revelou-se também a ele. Mas era em cima da promessa de Deus a Abraão que Deus foi conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é conhecido pelo nome de um homem, um patriarca, a quem foram feitas promessas, que teve comunhão com Deus. No Novo Testamento, irmãos, todos nós gozamos do privilégio de Abraão. Nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé, mas não é disso que eu estou falando. Nós somos chamados de amigos de Deus. O que Abraão foi, de uma maneira especial, distinta de outros, no Velho Testamento, todos os crentes do Novo Testamento são. Nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus. E Jesus revela-nos o seu propósito. Veja o que está escrito lá no Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 15, versículos 13, 14 e 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Deus compartilha conosco, como compartilhou com Abraão, os seus propósitos. É interessante que lá na epístola de João,
Na terceira epístola de João, veja como João chama os crentes. Terceira epístola, o versículo 15, só tem um capítulo, é o último versículo, diz assim: paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Os crentes eram chamados de amigos de Deus. Não é à toa que os Quakers ficaram conhecidos como Sociedade dos Amigos. Era referência a essa ideia de que nós somos amigos de Deus, somos achegados a Deus. Deus compartilha conosco o seu propósito. Nós temos uma pessoa no Velho Testamento também que destaca-se na comunhão com Deus, que foi Moisés. Moisés falava com Deus face a face, a linguagem da Bíblia, como qualquer um fala com o seu amigo. E para nós entendermos um pouco sobre Moisés, eu vou voltar ao texto que foi a base da minha mensagem. Lá no Salmo de número 145, eu destaquei no primeiro momento o verso 18, perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mas agora eu quero lhes chamar a atenção para o versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Note, a Bíblia fala aqui dos caminhos do Senhor e das obras de Deus. Os caminhos são os propósitos do Senhor. As obras são as intervenções, os milagres que Ele opera. Deus revelou os seus propósitos a Moisés. O povo soube dos propósitos de Deus, o povo de Israel ali no deserto, através do que Moisés passou a eles, mas Deus compartilhou os seus propósitos, os seus caminhos com Moisés. O que o povo viu de primeira mão foram as obras do Senhor. A pedra ferida da qual saiu água, o maná, o mar vermelho que se abriu. Veja aí o que a Bíblia Sagrada diz no Salmo 103, versículo de número 7. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Note, o povo de Israel conheceu milagres. Moisés conheceu os propósitos de Deus. Tem muita gente hoje que é caçador de milagres. Eu quero ver os feitos do Senhor. Mas melhor do que isso é conhecer os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a igreja. É conhecer os caminhos do Senhor. E veja o que a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Êxodo, capítulo de número 33, quando Deus disse que não iria com o povo, por causa que o povo tinha pecado, enviaria um anjo, mas não estaria pessoalmente com o povo. Veja o que a Escritura diz em Êxodo 33, na oração de Moisés, a partir do verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome. Moisés está dizendo, tu me disseste que me conhece pelo nome. Também achaste graça aos meus olhos, tu disseste que eu achei graça aos teus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, ou seja, o teu propósito, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, com Moisés, só com ele, não com o povo, para te fazer descansar. Veja que é um verdadeiro intercessor. Então lhe disse, se tua presença não fores conosco, ou seja, com o povo todo, não só comigo, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso é por andares tu conosco, não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Moisés, Senhor, se eu conheço o teu caminho, então me revela. E nós não vamos seguir adiante sem a tua presença. É a tua presença que nos distingue, é o Senhor estando conosco que nos faz separados dos outros povos.
Note, meus irmãos, como Moisés tinha intimidade com Deus, como Deus compartilhava os seus caminhos com Moisés, como para Moisés a presença de Deus era importante para ele e para o povo. No Velho Testamento, nós vemos que Deus revelava sempre o seu propósito aos profetas. Lá no livro do profeta Amós, a Bíblia diz assim, Amós, capítulo de número 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Note, no Velho Testamento, havia algumas classes especiais de pessoas com as quais Deus tinha uma comunhão, e o povo apenas usufruía dos benefícios da comunhão que Deus tinha com estas pessoas, em particular, que tinha um chamado especial. Davi teve um chamado especial para ser rei, Moisés, um profeta, um legislador. Nós temos aqui dito que Deus não vai fazer nada sem revelar os seus segredos aos profetas. Os profetas eram homens com os quais Deus manteve comunhão. Há profetas que começam o seu livro dizendo o peso do Senhor, ou seja, eles compartilhavam o peso do coração de Deus pela transgressão do povo. Deus compartilhava o seu coração com essas pessoas. Mas talvez alguém diga, pastor, então isso não seria só para os pastores, só para os evangelistas, só para os líderes? Aqui é que está, irmãos, no Novo Testamento, nós não temos essa distinção entre um grupo especial e o restante. Todos somos especiais, se cumpre agora o que Moisés havia dito, oxalá todo o povo de Deus fosse profeta. Estamos sob a profecia de Joel nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Portanto, todos nós temos um chamado especial, nós somos membros do corpo de Cristo, e cada membro tem um lugar apropriado, tem uma função apropriada, tem um chamado apropriado, e logo, se Deus nada fazia sem revelar os seus profetas que tinham chamado especial, Deus não vai agir sem compartilhar com todos nós os seus propósitos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, nós temos esse entendimento. 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós lemos aí a partir do versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ali no versículo 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente.
Todos nós temos um chamado, a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, a outro discernimento de Espírito, a outro a fé, a outro a operação de milagres, a outros dons de curar, a outro língua, a outros interpretação, a outro profecia. Todos somos membros, todos temos um chamado, todos somos especiais, todos temos uma vocação. E Deus não vai chamar para que façamos algo sem compartilhar o propósito que Ele tem neste algo que é exclusivamente conosco. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que fala, é um Deus que mostra, é um Deus que faz, é um Deus que opera, que tem comunhão individual com todos os crentes. Nós somos amigos de Deus. Nós somos, irmãos, como Moisés, nós somos como Abraão, e digo que em certo sentido até muito mais do que eles, por causa da dispensação da graça. Jesus não apenas disse a todos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3, ele não disse um pastor e um evangelista, um pastor e um diácono. Onde estiverem 2 ou 3, qualquer um, ele não deu nome, ele não deu qualificação. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Estou eu no meio deles. Louvado seja Deus. Quando nós lemos o livro de Salmos, irmãos, nós vemos como Deus fala com o salmista enquanto ele ora. O salmista está orando, começando com angústia e às vezes até com uma certa murmuração, mas ao longo do salmo, que é uma oração, nós vemos ele mudar de semblante, ele passar a adquirir fé, confiança, ele passa a lembrar-se de promessas. Isso quer dizer, irmãos, que na verdadeira oração que fazemos a Deus não é apenas alguém falando sozinho. Deus está dialogando conosco na medida em que nós começamos ali, nos derramando diante de Deus, totalmente fragilizados. Quando você se levanta da oração e você sente força para enfrentar o que parecia difícil, quando você dobrou o joelho chorando, o problema era um gigante. Quando você se levantou depois da oração, ele virou um anão. O que aconteceu? Deus falou com você enquanto você orava. Aleluia. Deus fala conosco enquanto nós oramos. Irmãos, quantas vezes eu já cheguei quebrado e ajoelhei-me e me levantei um leão para enfrentar tudo que fosse demônio na minha frente. Quantas vezes estava eu acabado, fragilizado e desejando a hora de chegar ao culto de oração aqui e orar junto com os irmãos, porque eu sabia que não ia sair do mesmo jeito, porque enquanto estamos orando, Deus está falando, não necessariamente dizendo algo, mas na medida em que enquanto você ora, sua dúvida vira fé, sua fraqueza vira fortaleza. É a palavra de Deus que está trabalhando em seu coração. Lá no livro de Salmos, o salmista diz o seguinte, no livro de Salmos, no capítulo de número 25, versículo 14, diz: o segredo do Senhor, tem uma tradução que diz a intimidade do Senhor, é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O nosso Deus é um Deus íntimo, irmãos. O nosso Deus é um Deus íntimo, a intimidade do Senhor, o segredo do Senhor que Ele revela aos seus profetas, é para aqueles que o temem, é a estes que Ele mostra a sua aliança. Lá no Apocalipse, Jesus tem na mão as 7 estrelas, que são os mensageiros, mas Jesus anda no meio dos candeeiros de ouro, que é a igreja toda. Ele está presente entre nós, Ele está presente entre nós. Lá em Mateus, no capítulo de número 6, veja o que a Bíblia Sagrada diz, que promessa gloriosa. Mateus capítulo de número 6, eu falei na terça-feira sobre esse texto. Veja aí o que a Bíblia diz no versículo de número 6, mas tu, o tu aqui, irmãos, não é um apóstolo, não é um pastor, não é um evangelista, é tu mesmo, irmão. Mas tu, quando orares,
entra no teu aposento, no teu quarto. Não é no templo de Salomão da seita universal, não, é no teu quarto mesmo lá. Aquele quarto lá que tem livro no chão, tem sujo na parede, entra lá no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu Pai. Note a linguagem personalizada. Tu, quando orares, o teu Pai, nesse momento aí, ele vai aparecer para você como teu Pai. Ora a teu Pai que está em secreto. Ali, meu irmão, você está em segredo com Deus. A porta está fechada, você está sozinho e Deus está ali em segredo contigo, em segredo contigo. Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, está te olhando ali distintamente, te recompensará publicamente. Eu lembro do pastor Manuel de Melo, que vinha num carro, numa ladeira, e ele já tinha sido chamado para a obra e estava teimando, faltou freio. Ele pediu a Deus que o guardasse para que ele não morresse, e o carro parou no meio, de repente. Estava sem freio, mas da hora parou. Ele disse que Deus falou com ele: agora me atende, que na próxima eu não sei se segura o carro aqui não. Ele chegou em casa e disse: mulher, eu vou entrar nesse quarto, eu saio daqui morto, ou Deus vai falar comigo. Ele passou horas e horas nesse quarto. Quando este homem saiu de lá, irmãos, Deus usou poderosamente em cura divina. Ele ganhou muitas almas para Jesus. Ele fez uma obra poderosa aqui no Brasil. Entra no teu quarto, meu irmão, que Deus vai te falar. Entra no teu quarto, que Deus vai te falar. David Wilkerson estava orando uma vez no seu quarto e viu a notícia de um jovem que tinha cometido um ato brutal. E ali Deus falou ao seu coração. Primeiro ele disse: eu vou tirar 2 horas que ficava assistindo televisão e agora vou dedicar esse tempo à oração. E então ele viu essa revista, viu esse rapaz, e ele sentiu o chamado para sair do interior e ir para Nova York, para trazer esse rapaz a Cristo. Ele ganhou muitas almas para Jesus, irmãos, ganhou muitas almas. Surgiu o trabalho de recuperação de drogados. Foi o surgimento do Desafio Jovem, um avivamento noticiado que virou um filme. Interessante que quando ele terminou o livro A Cruz e o Punhal, ele disse: eu acho que esse rapaz que eu vi na revista, Deus me incitou para ir à procura dele, mas Deus queria salvar a outros, porque eu não consegui chegar até ele, não me deixaram. Ele foi preso, eu não consegui falar com ele, mas ganhei não sei quantas gangues para Jesus. Então ele foi só o despertar. Aí depois ele escreveu um outro livro, Depois da Cruz do Punhal. E ele disse: não, eu errei. Deus queria também alcançar aquele rapaz. Porque o rapaz estava preso e foi publicado o livro A Cruz e o Punhal. Foi distribuído entre os presos, o rapaz leu. Quando o rapaz viu: tudo isso foi por mim, tudo isso foi por causa de mim, o rapaz aceitou Jesus Cristo dentro da prisão. Meus irmãos, Deus fala. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Te recompensará. Deus era conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em referência às promessas, o Deus que fala, que fez promessas. Mas Deus era chamado também de o Deus de Elias, é o Deus que faz, que age. Porque Elias clamou e fogo desceu do céu, e o povo diz: só o Senhor é Deus. Elias mostrou que Deus responde com fogo, responde a oração com ação, de maneira que as pessoas perguntavam: onde está o Deus de Elias? Quando queriam ver algum milagre, quando estavam sentindo falta dos milagres, onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus das promessas, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus de Elias, é o Deus dos milagres, mas ainda é muito mais, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que isso é mais? Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Lá em Efésios, a Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 1, o seguinte, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, diz assim a Bíblia Sagrada:
no versículo de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não é o Deus de Abraão, Deus de Elias, é muito mais. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu os olhos aos cegos, que deu visão aos cegos, audição aos surdos, que ressuscitou a Lázaro. É o Deus Todo-Poderoso, Deus glorioso, Deus que fala, que ensinou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos nele. Se ele é o Deus de Elias, é de Elias. Se é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas se ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus em nós, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Se em Abraão, meus irmãos, havia promessas, se em Elias havia as operações de Deus, em Jesus Cristo existem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Portanto, nós temos muito mais no tempo da graça. Por isso que o dom de profecia é tão importante, porque ele evidencia que Deus fala. Deus fala. É o único dom que todo crente pode ter. A Bíblia diz que nem todos são isso, nem todos são aquilo, mas Paulo diz em 1 Coríntios 14 que todos podem profetizar, cada um por sua vez, ou seja, não ao mesmo tempo, mas cada um por sua vez. Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Por que ele fala os melhores? Existem melhor e pior? Não, tudo é igual. Mas dependendo do seu chamado, tem um dom que é melhor do que o outro. Você é um evangelista, entrando aí em território difícil, teu dom de cura vai ser uma bênção. Você é um conselheiro que ajuda pessoas, teu dom de discernir espírito vai ser muito bom. Os dons são melhores ou não, dependendo do que Deus lhe chamar. Paulo diz: buscai com zelo os melhores dons, mas ele diz principalmente o de profetizar, que o de profetizar é bom para todos. Porque no profetizar eu encorajo, conforto, consolo o meu irmão. E aí eu não preciso, meus irmãos, ser um aconselhador, não preciso ser um evangelista que está aí num campo missionário, precisando do dom de cura para ter a palavra confirmada com sinais e maravilhas. Não, basta a gente se reunir que um já pode confortar, consolar o outro, qualquer um pode abençoar o outro, é o dom universalizável. Por isso que a promessa de Joel é: vossos filhos e filhas profetizarão, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito e profetizarão. O dom de profecia é o universalizável. Mas o dom de profecia é mal entendido quando a pessoa perde a noção de sua comunhão individual com Deus. Tem gente que é assim. Ele está com algum problema, ele vai na casa, entre aspas, de um profeta, para o profeta falar com ele. Está voltando ao Velho Testamento. Deus fala com você. Mas aí ele vai lá para um pretenso profeta colocar na mente dele uma coisa que ele nem imaginava que deveria se fazer. Não é isso que a Bíblia ensina. Note, o dom de profecia, Paulo diz, é para a edificação, mas aí ele acrescenta exortação e consolação. Exortação não é admoestar. Tem crente que pensa que exortar é dar carão nos outros. Exortar é só procurar no dicionário, quer dizer encorajar. Você encoraja alguém que já quer fazer uma coisa. Ou seja, o dom de profecia não substitui o conhecimento pessoal que você deve ter do que Deus quer para a sua vida. Você já sabe o que Deus quer para a sua vida, mas as adversidades estão difíceis, os obstáculos são grandes, você está hesitante. Aí vem alguém com a palavra profética e lhe dá coragem, lhe dá firmeza para ir adiante. Por isso que Paulo diz a Timóteo, para ele ser zeloso com o dom que ele havia recebido de Deus, pastoral, pela imposição de mãos do presbitério, com profecia. Ou seja, alguém chegou lá e profetizou na hora que Timóteo estava sendo ordenado, encorajando a sua missão com uma palavra que veio pelo Espírito, inspirada por Deus, mas para encorajá-lo, aquilo que ele já sabia que devia fazer. Lá em Atos 13, os irmãos estão orando e jejuando, e o Espírito Santo diz através de alguém: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Note, a que os tenho chamado, Deus já tinha chamado. Paulo e Barnabé já tinham o chamado de Deus, já sabiam que em algum momento Deus ia convocá-los.
E o Espírito Santo estava só dizendo: olha, agora é o momento. Agora é o momento de enfrentar. Vocês já foram chamados. Agora é a hora de serem separados e enviados. Da mesma forma, consolação. Consolação é para aquele que já está fazendo o que deve. Mas aí parece que está dando tudo errado. Ele está fazendo o que o Senhor está orientando ele a fazer, mas está dando tudo errado. E aí vem uma palavra que conforta, vem uma palavra que consola. Meus irmãos, Deus consolava Paulo da maneira mais inesperada que nós possamos imaginar. Em Atos 20, Paulo diz que ele era confortado da seguinte maneira: ele diz: de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte das tribulações porque eu vou passar. Por que é que isso consolava, pastor? Porque na hora que o Espírito Santo antecipava a tribulação, e na hora que ela acontecia, ele se lembrava que Deus tinha falado: então Deus está no controle. Deus está no controle. Isso confortava, porque mostrava que Deus estava no controle, consolava. Deus já disse que ia acontecer isso, eu já sabia, Deus já me preparou para enfrentar isso. O pastor Vicente Felipe já deve ter partido para o Senhor, já era um homem muito idoso. Foi um presbiteriano batizado no Espírito Santo, tornou-se um poderoso missionário da Renovação Espiritual Batista no Brasil. Ele era secretário de missões da Convenção Regional Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Um homem que só falava de Jesus, daquele das antigas, irmão, só falava de Jesus. Cheio do Espírito Santo, o homem já com a idade avançada, viajava sozinho. O médico diz: você não pode, você tem um problema de articulação, de circulação aqui no pé, você não pode dirigir. Ele disse: não, eu aprendi com ele isso aí, para dizer para minha esposa, quando eu digo que prefiro o carro com a formatação antiga do que esse aí com direção automática. Ele disse para o médico: olha, é bom que eu dirija, porque se eu tenho problema de circulação, meu pé fica na embreagem, eu fico só treinando. Aquele homem saía, irmãos, pelo interior para fazer a obra de Deus sem saber nem o que ia comer. Ele até dizia brincando quando chegava na igreja, para ver se Deus tocava no coração de alguém. Ele disse: irmãos, eu sou muito afetuoso aos irmãos da fé e na colher. Porque ele saía pregando sem rumo, de carro em toda parte. E ele uma vez compartilhou comigo, ele disse: pastor Glauco, quando eu era mais novo, eu fui visitar o pastor José Rego do Nascimento, que foi o grande homem da renovação espiritual no Brasil, grande instrumento de Deus. E aquele homem, quando nós oramos, ele disse assim para mim, ele disse: olha, você vai ter um acontecimento muito duro, muito difícil, você vai ter uma dor muito profunda, mas quando isso acontecer, se lembre que eu lhe disse isso: Deus está no controle. Ele disse: alguns dias depois, eu fui pregar num lugar, e quando alguém chegou com a notícia que meu filho tinha sofrido um acidente de carro e tinha morrido, ele disse: eu sentia uma vontade de me desesperar, e quando eu ia já perder o controle, eu me lembrei do que aquele homem disse, e eu segurei as minhas emoções, e eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Meus irmãos, o conforto é para quem está fazendo, o encorajamento é para quem está hesitando, mas Deus fala é com você. Deus fala é com você. Nós precisamos mais do dom de profecia, porque nós somos hesitantes, porque nós somos demorados, porque nós nos abalamos com as coisas. Nós precisamos ser encorajados de uma maneira inspirada, de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos ser confortados. Mas o dom de profecia não é para você sem saber de nada, sem ter comunhão nenhuma com Deus, ir atrás de uma pessoa para ela falar a você em nome de Deus e colocar na sua mente coisas que você nem tinha imaginado, lhe falar coisas que você, lhe chamar para fazer coisas que você nem se sentiu chamado. Não, você tem que ouvir a voz de Deus. Deus fala com cada um de nós. Deus fala com cada um de nós.
Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos isso. Veja aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, que a Bíblia Sagrada diz. Atos 8, versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. O Espírito Santo disse a Filipe: ajunta-te a este carro. Ele se ajuntou ao carro. Lá dentro do carro tinha um eunuco lendo a porção do livro do profeta Isaías. Ele evangelizou aquele eunuco e o eunuco foi convertido. Em Atos 10, versículos 19 e 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis, 3 homens te buscam. Tinham ido bater a porta dele, em nome de Cornélio. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito Santo falou a Pedro: vai, porque eu os enviei. O Espírito Santo falou a Filipe: ajunta-te a este carro. Deus fala conosco, irmãos. Deus fala com cada um de nós. O nosso Deus é próximo, o nosso Deus é íntimo, o nosso Deus é um Deus que fala. E eu digo-vos uma coisa: se nós aprendermos nas tribulações a descobrirmos que Deus quer se revelar mais profundamente nelas do que em qualquer outra coisa, nós vamos ter experiências gloriosas, porque Deus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo disse: eu entendi, quando eu sou fraco é aí que eu sou forte. Quando nós participamos das aflições de Cristo, ou seja, com as nossas tribulações, quando nós nos identificamos com Jesus nas tribulações, nós também experimentamos o poder da sua ressurreição. Uma igreja fervorosa é uma igreja que na perseguição, irmãos, não esmurece, ela fica mais forte ainda. Se você ler as memórias de Daniel Berg, vai ver um delegado lá que perseguiu os irmãos, os obrigou a fazer trabalhos quase que forçados, e os irmãos faziam cantando e não se abalavam com aquilo ali. Açoitaram Pedro e João e eles saíram se alegrando, sendo achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Lá em Atos, no capítulo 4, a Bíblia diz que eles foram detidos, foram ameaçados, e quando foram soltos, não foram para casa tudo assim atribulado. E agora o que vai acontecer? Disseram que na próxima vão prender a gente, ameaçaram. Não, a Bíblia diz que eles, sendo soltos, todos destaca isso, foram direto para o culto de oração, se juntaram aos irmãos, onde os irmãos estavam orando, e lá começaram a orar: Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que preguem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para operar sinais e prodígios em nome de teu Filho Jesus. O lugar tremeu, foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas são presos, fazendo a obra, foram presos, mas lá na prisão, irmãos, entendiam que quando estamos fracos é aí que nós estamos fortes. E ali dentro da prisão começaram a orar, começaram a louvar. Os presos ouviam, porque os louvores eram altos, as orações eram altas, o lugar estremeceu. Os presos nem fugiram, porque estavam maravilhados com a glória de Deus no lugar. O carcereiro se converteu, foi batizado nas águas meia-noite, e toda a sua família creu. Aleluia! Porque Deus, o nosso Deus, está presente. Foi assim que os cristãos levados à arena pelos romanos cantavam, louvavam a Deus. Houve uma Marte que estava grávida dentro de uma cela, ela ia ser levada para ser morta na arena por animais, uma cristã dos primeiros séculos, e ela começou a sentir dores para dar à luz. E o soldado disse: se você está agonizando só para gerar um filho aqui, imagine quando chegar lá e as feras vierem para cima de você. Ela disse: não, aqui o meu sofrimento é da natureza, eu estou sozinha, mas quando eu estiver lá, o Senhor Jesus vai estar comigo. Essa mulher morreu glorificando a Deus, cantando, porque o Senhor está presente conosco na fogueira. Ele entra na fornalha ardente conosco, Ele está conosco na cova dos leões. O nosso Deus, irmãos, não nos abandona. Foi na hora da morte, apedrejado, que Estevão disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
O nosso Deus nos conhece individualmente. Jesus parou uma caminhada e disse: Zaqueu, desce daí para eu ir para a tua casa, sem nunca ter visto Zaqueu. Mas se Zaqueu procurava Jesus, então Jesus já estava procurando Zaqueu. Saulo de Tarso perseguia a igreja, mas na verdade porque estava com a consciência atribulada, achando que Estevão podia ter dito a verdade diante do Sinédrio. E ali Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco, apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conhecia o nome dele, sabia o que ele estava fazendo. O nosso Deus nos conhece pelo nome. A mulher com fluxo de sangue entrou no meio da multidão, tocou no manto de Jesus e foi curada. E Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram assim: tem uma grande multidão, como é que aí nós vamos saber? Mas Jesus sabe cada um que o tocou. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Bartimeu gritava e o povo dizia: ele não vai dar atenção para um cego, para de gritar, esmoléu. E Bartimeu gritava mais alto. Jesus parou e chamou Bartimeu e o curou, e o nome dele está na Bíblia, porque Deus lhe conhece pelo nome. Deus sabe quem é você, Deus sabe as tuas angústias, Deus sabe as tuas dificuldades. Deus tem um chamado para a tua vida, Ele quer mostrar o propósito dele para a tua vida. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas necessidades, diz lá em Hebreus. Mas nós temos um que, como nós, foi tentado e não pecou. Ele conhece a tentação, ele conhece a provação, ele sabe a dor, ele conhece a dificuldade, e ele tem provisão. Ele tem provisão. Lá em João 14 nós temos promessas gloriosas de Jesus, porque Jesus ia ascender aos céus. Os discípulos estavam ansiosos, porque agora Jesus ia para uma posição iminente. Será que Jesus esqueceria deles? Será que distante agora do céu não estaria mais perto deles? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas não vou esquecendo de vocês, não vou preparar-vos lugar. E depois eu virei a segunda vinda e vos levarei para mim mesmo. Ele nos quer com ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas agora também não temam, eu não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, referindo-se à sua ressurreição. Ele disse: quando eu subir, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus disse: até agora vocês nada pediram em meu nome, agora peço em meu nome, e eu farei. Peço em meu nome, e eu farei. Agora vocês vão orar em meu nome, e eu vou interceder por vocês. Aleluia. Ele está conosco, Ele está conosco. E Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando John Wesley estava no final, velho, rodeado de amigos, George Whitefield já tinha ido, Charles não estava lá para confortá-lo, e Wesley estava ali na cama, e as suas últimas palavras foram essas. Se foram as últimas eu não sei, mas ele as disse no final. Ele cochichou para todo mundo que estava lá: e o melhor de tudo é que Deus está conosco. E o melhor de tudo é que Deus está conosco. Aleluia! Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. O Jesus que está no trono está aqui, está no teu coração. O Senhor ainda fala, o Senhor ainda age, o Senhor ainda vê, o Senhor te vê no teu quarto, o Senhor tem propósito para ti, o Senhor tem uma missão para ti. É hora de nós termos comunhão com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus nesse momento. Soberano Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Conduz-nos a uma profunda comunhão contigo, com o Teu Espírito. Opera em nossas vidas, revela-te, manifesta, meu Deus, o Teu amor, Senhor. A comunhão com o Teu Espírito, para que possamos ver grandes coisas, ó Pai. Faz a obra entre nós te pedimos, Senhor,
em nome de Jesus. Amém.